Prezados e prezadas ouvintes e telespectadores do nosso querido podcast. Hoje, um dia muito especial para nós. Eu sou Vitor Hugo Rocha, membro aqui do Tributário ao Pé do Ouvido, e estamos duplamente felizes. Primeiro, porque estamos alcançando o marco de 100 episódios aqui no nosso podcast. Um marco muito bacana, muito legal para nós, de toda essa história e toda essa caminhada. E a segunda felicidade do dia, da gente estar recebendo uma verdadeira autoridade aqui no nosso podcast. Uma pessoa exemplar, uma pessoa que mudou o rumo do Brasil. Um dos principais nomes do direito tributário do Brasil e o arquiteto da reforma tributária, o responsável por trazer o IVA para o Brasil. Estou hoje com Bernardo Api, economista, formado pela USP, mestre pela Unicamp, foi secretário executivo da Secretaria de Política Econômica e secretário de Economias Fiscais do Ministério da Fazenda. Também foi participante ativo, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, um think tank, até o período de 2022, quando assumiu o grande cargo, a grande importância de liderar a implementação da reforma tributária no Brasil por meio da Secretaria Especial da Reforma Tributária, onde, se estou certo, meu amigo Bernardo Api ficou até 2025. Muito obrigado pela sua presença, estamos muito felizes, é um prazer te receber aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. É um prazer para mim participar desse 100º episódio do Tributário ao Pé do Ouvido. Estamos muito felizes em te receber. E nesse momento, Bernardo Api, meu amigo, eu queria começar entendendo quem é Bernardo Api? Como foi sua caminhada? Bom, tá bom. Bom, eu sou economista. Pra falar a verdade, antes de fazer economia, eu cursei ainda um tempo física, mas não cheguei a me formar. Formei pela USP. Comecei trabalhando em pesquisa em economia, fazendo análise de conjuntura econômica, coisa assim. Em 1989, eu fui convidado para ser assessor da liderança do PT na Câmara dos Deputados, fiquei lá até 1991, que foi um bom aprendizado de como funciona o Congresso Nacional, e comecei a me interessar por políticas públicas nessa época. Na volta, depois de um período trabalhando numa instituição de pesquisa pequeno, eu abri com os amigos uma consultoria, que depois juntou com outra consultoria e criou a LCA Consultores, que é uma consultoria muito famosa, relativamente grande no Brasil. Então, eu sou um dos sócios fundadores da LCA Consultores, onde eu fiquei até 2002. Ela foi criada em 1995, fiquei até 2002. Em 2002, eu fui chamado para ir para o Ministério da Fazenda, no primeiro governo Lula. Fui secretário executivo, que é vice-ministro, fui secretário de Política Econômica, fui, no último ano, secretário extraordinário de Reformas Econômico-Fiscais, e saí de lá em 2009. Em agosto de 2009, eu deixei o Ministério da Fazenda. Depois de um período de quarentena, eu fui trabalhar na BMF Bovespa, né, que hoje é a B3, a Bolsa. E de lá eu voltei para a LCA Consultores. Olha por só, alguns que anos. Voltou para casa? Voltei para casa, para a minha casa original, mas a diferença é que na primeira vez eu era dono da LCA Consultores, na segunda eu era empregado, porque quando eu fui para o governo eu vendi minha participação na LCA Consultores. E depois, em 2015, junto com o Eurico de Santos, o Nelson Machado, o Isaías Coelho, a gente resolveu criar um think tank para propor melhorias no sistema tributário brasileiro, que é o Centro de Cidadania Fiscal, o CECIF. Uhum. E foi onde começou a ser desenvolvida a proposta que resultou na PEC 45, que é a proposta de reforma tributária do Brasil. O CECIF acho que teve um papel importante, mas é uma construção coletiva. Uhum. Esse projeto de elaboração, a proposta que resultou na PEC 45, ela contou com a participação de auditores fiscais das 3 esferas de governo, de empresas e de especialistas de empresas e advogados tributaristas.
Então, na verdade, foi uma construção com a participação de muitas pessoas para tentar fazer um desenho que permitisse a gente migrar do nosso sistema tributário atual, que é extremamente disfuncional, para um sistema que se aproximasse das melhores práticas internacionais. E do CECIF, no final de 2022, na verdade, início de 2023, eu fui para o Ministério da Fazenda de novo, voltei para o Ministério da Fazenda como secretário extraordinário da Reforma Tributária. E aí, nesse caso, foi para, na verdade, tentar trabalhar junto ao Congresso Nacional na aprovação e na regulamentação da reforma tributária. Então, aí, na secretaria, o trabalho foi de acompanhar a PEC 45 no Congresso Nacional. A PEC 45, na verdade, já tinha sido apresentada pelo deputado Baleia Rossi em 2019, mas ficou parada. O caminho foi longo, né? Foi um caminho longo, exatamente. Foi bom, na verdade, esse período, esses 4 anos entre a apresentação e de fato, o início da tramitação efetiva, porque amadureceu o debate no Congresso Nacional sobre o tema, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, com a PEC 110, foi amadurecendo a discussão. Foi ali que foi tomando corpo político para a gente conseguir ter o texto de hoje, né? É um tema muito complexo, muito difícil você chegar do dia para a noite e tentar aprovar isso. Então, esse período foi importante para amadurecer o tema. E ela foi aprovada no final de 2023, né? Virou a emenda constitucional 132. E, a partir daí, teve o trabalho de regulamentação da reforma tributária, que, na verdade, é um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha passagem pelo governo, que foi os projetos de leis complementares 68 e 108, que acabaram virando as leis complementares 214 e 227, eles foram construídos simultaneamente pela União, pelos estados e pelos municípios. Sim, conseguiu unir esses interesses numa mesma sala, né? Isso, na verdade, foram 19 grupos de trabalho técnicos. Os GTs, né? Os GTs, cada um com um tema específico. Uma comissão de sistematização, que eu era, na verdade, o coordenador da comissão de sistematização, tinha vários secretários de Fazenda e vários representantes dos municípios. Teve um grupo de apoio jurídico e um grupo de apoio quantitativo, para fazer conta, né, nesse processo. E esse trabalho, por incrível que pareça, mais de 300 pessoas envolvidas na elaboração de... a ideia original era um projeto de lei complementar, que acabaram virando 2. Uhum. E é um trabalho extremamente interessante. Eu posso te garantir que o resultado final foi melhor do que se tivesse juntado um grupo pequenininho de especialistas para tentar escrever. Por quê? Porque todos os representantes das 3 esferas de governo trouxeram essas experiências e contribuíram questões ativamente. Que, se a gente tivesse feito num petit comité, provavelmente a gente não teria atentado para elas. E coisas muito estranhas. Por exemplo, uma das discussões, o Brasil fez um modelo novo de tributação de serviços financeiros no IVA, que não existe no resto do mundo. Uma novidade nossa. É uma novidade em termos internacionais, a forma como está sendo feito aqui no Brasil. E na hora que foi montar o grupo, tinha um auditor estadual, sendo que o Estado nem tributa serviço financeiro, interessante, que estava fazendo a tese de doutorado sobre forma de cobrar IVA sobre serviços financeiros. Olha só. Então, só para dar uma ideia de como você... Você vê como uma ajuda pode ter vindo, às vezes, do lugar menos esperado. Do lugar menos esperado, e aí ele contribui muito para o processo. Então, assim, foi um processo de amadurecimento, e aí teve todo o processo de acompanhamento da tramitação dos 2 projetos de leis complementares, e, obviamente, toda a interlocução política e um apoio muito importante das consultorias da Câmara e do Senado Federal, que contribuíram para melhorar o texto também. Então, foi um processo com muitos participantes, desde a formulação inicial da PEC 45 até todo o processo de formulação dos projetos de lei complementar e tramitação da PEC e dos projetos de leis complementares. É uma reforma tributária construída a muitas mãos. Muitas. E isso serviu para melhorar. Óbvio que ela não é o ideal, é o que foi possível politicamente, mas certamente muito, muito melhor do que o que nós temos hoje no Brasil. Ah, não, com certeza. E eu quero até entender mais de toda essa dinâmica. O trabalho hércules que foi de juntar todas essas informações, colocar todas as pessoas na sala para conversar. E também na sua fala eu pensei algumas coisas muito interessantes, mas é muito bacana até saber que você fez
iniciou a formação em física, né? Olha só que interessante, depois desenrolou para o economia. Mas eu queria puxar esse gancho, Api, e tentar entender um ponto. O IVA, essa tributação moderna, né, é implementada e utilizada por mais de 170 países, né? Eu vivi o IVA em um ambiente externo, né? Tenho um histórico aí de ter trabalhado com o IVA alemão e, enfim, para mim, eu tive todo um momento de entender, de compreender o IVA e, a partir dali, entendê-lo e adotá-lo como a melhor saída do ponto de vista de tributação também para mim. E eu queria entender do seu ponto de vista, como foi essa caminhada? Como que o IVA nasceu na sua vida? Foi no Think Tank mesmo? Foi no CECIF? Foi nesses debates? A partir de que momento, Api, você entendeu que o futuro do Brasil era caminhar para o IVA? Bom, na verdade, nem foi uma opção muito... Quer dizer, em um momento foi, mas do início, quando eu estava na consultoria, teve a LCA, teve uma consultoria menor antes. Uhum. Eu sempre, nas consultorias, quando aparecia temas tributários, eu sempre me interessava e comecei a trabalhar com temas tributários na consultoria econômica. Inclusive fazendo estudos de impacto sobre competitividade, foram coisas bem interessantes. Daí, quando eu fui, da primeira vez que eu tive no governo, eu acompanhei, embora não fosse responsável, acompanhei a primeira tentativa de reforma tributária do governo Lula em 2003, e fui responsável pela segunda proposta de reforma tributária de 2008. Olha só. A PEC 232. Se envolveu intensamente no tema. Então, me envolvi sobre o tema. Na época, era uma coisa mais focada no ICMS, não era tão abrangente quanto a reforma tributária que teve agora. Mas a verdade é que foi por acaso, a vida me levou para acompanhar temas tributários, eu fui acompanhando isso pela consultoria, e depois o trabalho do governo, acabei me aprofundando sobre o tema. Agora, não é uma novidade, tá? A gente vem discutindo uma proposta de reforma tributária no Brasil no mínimo, desde a Constituinte. No mínimo. Já tinha especialistas discutindo isso antes, a gente perdeu uma chance muito grande na Constituinte de ter adotado um modelo de IVA com base ampla, tributação no destino, não foi adotado. Teve uma proposta muito importante, a reforma tributária, durante o governo Fernando Henrique, Sim. que até foi apresentada em 95, mas de fato só foi discutida em 1999 e 2000. O Brasil sempre empurrou a reforma tributária, né? Isso, sempre foi empurrando para frente, era muito boa, era bastante abrangente. Na época teve as duas tentativas nos dois primeiros governos Lula. Teve coisas muito pontuais no governo Dilma, no governo Temer, mais focadas em migrar o ICMS para o destino. Mas todo esse processo, esse mal sucedido de tentativa de aproximar o modelo brasileiro do IVA, o aprendizado com esse processo foi muito importante na formulação da PEC 45. Quer dizer, ela foi uma proposta desenhada para buscar mitigar as resistências que impediram a aprovação. Então eu posso dizer que o texto aprovado, ele partiu dos insucessos também. Não só do que funciona em outros países, mas do que seria a nossa realidade política do Brasil. Isso, exatamente. O desenho do IVA tem um padrão, o bom IVA está muito bem estabelecido internacionalmente. A espinha dorsal, né? A espinha dorsal, então, desse ponto de vista, não tem nada de muito original. O que tem de original, algumas coisas específicas, como tributação de serviços financeiros, tributação de operações com bens imóveis, que aí, de fato, o Brasil está inovando um pouco em relação ao resto do mundo, mas o IVA básico está bem estabelecido no resto do mundo. É um tributo não cumulativo, de base ampla, não cumulatividade plena, tributado no destino. Isso é um bom IVA e, obviamente, com as regras mais simples possíveis. Agora, o modelo foi se ajustando às especificidades brasileiras. Então, o modelo... A ideia original da PEC 45 era um único IBS, um único imposto. Um único tributo, né? Competência compartilhada entre União, Estados e municípios. Já é um problema. Na tramitação da PEC 45, acabou migrando para esse modelo de IVA dual, que com a contribuição sobre bens e serviços, que é federal, e o imposto sobre bens e serviços, o IBS, de competência compartilhada entre estados e municípios. Com a criação do comitê gestor, que acho que até vem depois, né? Não, a proposta original já tinha o comitê gestor. Já tinha o comitê gestor, só que era tripartite. Era um comitê gestor com União, estados e municípios. Essa era a proposta original da PEC 45. Olha só que interessante. Por que foi feita essa proposta? Esse é o ponto importante.
E aí tem a ver com várias coisas. O primeiro ponto é como se implementa o princípio do destino para um IVA federativo. Então, tem algumas experiências internacionais? Tem. Então, sei lá, a Índia tem um modelo em que, nas operações entre as províncias, é um tributo federal que carrega o imposto da província de origem para a província de destino, e não um tributo... do destino. Não é do destino e nem é o da origem. No Canadá, tem um modelo em que algumas províncias optaram por atribuir ao governo central a cobrança do imposto provincial. No caso do Quebec, é o contrário. O Quebec cobra o imposto provincial e o federal junto. É ele que é responsável pela cobrança. Em algumas províncias, simplesmente não optaram. E na Europa, que talvez seja... As pessoas não entendem isso, mas a Europa, do ponto de vista do IVA, é uma federação. Perfeito. Não tem fronteira. Não tem federação entre estados, né? Entre países, né? Entre países, isso. Por quê? Porque não tem fronteira. Se você está vendendo não tem controle de fronteira entre os países da Europa. Então, você não tem um controle de importação e exportação entre os países da União Europeia. E aí, o modelo que eles adotaram é um modelo nas operações para contribuintes, ou seja, que dão direito a crédito. Você sai com a alíquota zero do país de origem e tem um modelo que eles chamam de reverse charge, em que o adquirente que está em outro país tem que recolher o imposto. E se acredita automaticamente. Mas dá fraude, se já era fraude. Esse problema a famosa fraude carrossel, que se chama de missing trader também, resulta disso. Porque, na verdade, você tem um grande fornecedor no país que vende para uma pequena empresa em outro país, essa pequena empresa revende o produto, dando crédito para quem adquiriu e some, não paga o imposto. Desaparece, porque é impossível para uma grande empresa, mas então... Uma versão sofisticada da noteira. É uma versão... É isso, é uma versão europeia da noteira. É interessante ver essas diferenças, Api, porque às vezes quem está ali, né, recebendo o texto pronto não consegue entender a complexidade de colocar um texto e uma regra tributária em todo esse ambiente político que o Brasil já é muito peculiar e, consequentemente, tem que se fazer as suas concessões, os seus ajustes. E veja, não é a exclusividade do Brasil. Você bem trouxe exemplos ao longo do mundo que tiveram que fazer as mesmas adoções. Então, tem texto, às vezes, que a gente nem imagina por quê, mas está lá por uma questão política. Não só por política e técnica. Eu acho que é os dois. Então, o Comitê Gestor, que é onde a gente estava partindo, quando foi feito, falou, como é que se implementa o princípio do destino no Brasil? Primeiro, para operações entre municípios, muitos modelos são inviáveis. Perfeito. É inviável, por exemplo, ter um modelo de alíquota zero e operação entre municípios. Inviável, é impossível fazer isso. Imagine entre um município vizinho do outro, você ficar botando alíquota zero, fazendo reverse charge, é impossível, não tem como. O que se chegou foi só analisando várias opções, considerando todos os modelos que existem no resto do mundo, inclusive um que existe na Europa para vendas para não contribuintes, que é o país de origem arrecada e transfere o recurso arrecadado para o país de destino. Interessante. Chama One Stop Shop. Nas vendas para não contribuintes na União Europeia. No início era mais restrito, agora está bastante amplo. Acerto de contas. É um acerto de contas. Tudo isso chegou a ser considerado. E aí chegou-se à conclusão que falou, olha, no caso do Brasil, o melhor modelo é um modelo de arrecadação centralizada. E aí surgiu a ideia do comitê gestor, que está lá desde a PEC 45. Por que foi adotado esse modelo? Por alguns motivos. Primeiro, é um modelo muito eficiente para os contribuintes de implantação do princípio do destino num IVA federativo. Porque, por exemplo, permite que você tenha a consolidação de todos os estabelecimentos da mesma empresa na apuração. Centraliza, facilita muito. Porque você tem um estabelecimento com saldo credor, outro saldo devedor, os dois se compensam e não vou ter que ficar... Não tem prejuízo para o contribuinte. Não tem prejuízo. Segundo, ele permite que é o que está sendo adotado no IBS agora, que nas operações que dão direito a crédito, caso tenha acúmulo de saldo credor, caso de um exportador, por exemplo, esse recurso não seja distribuído para os entes, o que dá segurança para o Ele retém o dinheiro no comitê gestor. Retém o dinheiro no contribuinte, o que dá segurança para o contribuinte de que ele vai ter o ressarcimento. Porque quando ele entra no caixa do estado, do município, se às vezes estão com problema de caixa, às vezes eu falo, não, tem que devolver, tem que devolver, mas não estou com o dinheiro aqui, entendeu? Api, isso é um grande problema hoje, né, com os saldos acumulados de ICMS, né, uma conta grande que a gente não sabe até qual é o tamanho
né, desse buraco em relação aos exportadores, principalmente. Né? É um problema enorme hoje que vai deixar de existir com o novo modelo. Sim, perfeito. E o terceiro motivo, que eu acho que é muito importante, é que esse modelo de arrecadação centralizada, ele permitiu aí sim resolver um dos maiores problemas políticos da reforma tributária, que é a transição para o novo modelo do ponto de vista do impacto nas contas dos estados e municípios. Perfeito. Quando você sai do modelo de cobrança na origem ou parcialmente na origem de ICMS e ISS para o destino de uma base fragmentada para uma base ampla, você tem impactos muito relevantes sobre a arrecadação dos estados e municípios. Alguns aumentam a participação no total da arrecadação, alguns diminuem a participação no total da arrecadação. O modelo está sendo construído para manter a carga tributária, mas tem impactos bastante diferenciados. A receita base altera, né? Isso. E o modelo adotado, ele permitiu que você, com a arrecadação centralizada, fizesse uma transição muito longa, de 50 anos, mais 20 ainda, que a gente chama de seguro-receita, para a distribuição da receita para os estados e municípios, e isso mitigou muita resistência à reforma tributária. A alternativa que vinha sendo discutida nas tentativas anteriores de reforma era a União compensar os perdedores. Só que a situação fiscal do país hoje não permite fazer isso. O valor seria bastante elevado e não permitiria. Não, e essa transição longa do princípio do destino para fins da receita base, eu acho que foi muito acertada mesmo, né? Aí o município tem o tempo, tem a dinâmica para conseguir entender a diferença entre a arrecadação atual para a próxima e consegue construir ali um planejamento. Né? Exatamente. Então permite que os entes se adequem ao novo modelo e que não tenha nenhum impacto muito forte sobre as finanças públicas dos estados e dos municípios. Perfeito. E eu acho que tem até um quarto elemento, Api, que às vezes é muito bom para nós contribuintes, que a presença do comitê gestor evita, por exemplo, aquelas discussões sobre para quem eu, contribuinte, tenho que pagar. Né? Hoje muito comum em discussões do ISS, né, em que em determinadas situações você paga um município e o outro reivindica essa receita, ali com o comitê gestor isso é resolvido, né? A distribuição tem que ser resolvida quase que em ambiente público, direto. Eu acho que estaria resolvido pelo princípio do destino, de qualquer forma. Porque aí já está bem definido a quem pertence, com a definição clara do que é destino, mas evita você, por exemplo, se você é um prestador de serviço que presta serviço para centenas de municípios no Brasil, evita que você tenha que recolher para cada um das centenas dos municípios, que seria quase inviável. Na prática, na verdade, o modelo do comitê gestor com arrecadação centralizada viabiliza um IVA municipal. Perfeito. Não existe isso no resto do mundo. Tem países com IVAs federativos, mas não tem, no nível estadual, não tem no nível municipal. Não existe isso. Isso só foi viável no Brasil por conta desse modelo com o comitê gestor. O que reforça a nossa característica federalista, né? Exatamente. E a autonomia do município para poder, inclusive, aumentar o tributo, se for aumentar assim. O líquido, exatamente. Isso não é viável em outros, não seria viável em outros países. Tinha soluções alternativas? Teria. Por exemplo, na reforma da época do Fernando Henrique, lá eles estavam propondo... 95, eles estavam propondo criar um imposto sobre vendas a varejo municipal. Olha só. Em vez de ser um IVA, entendeu? Então, teria um IVA, a proposta da época era um IVA federal e estadual, e um imposto sobre vendas a varejo municipal, um sales tax. Um sales tax, não. Agora, de novo, aí já seriam 2 tributos, estaria uma mesma incidência. Cada município, a rigor, poderia ter alguma liberdade, poderia começar a ter diferenças. Como é que se aplica isso numa venda? Isso é mais fácil no mundo antigo. No mundo novo, com venda pela internet, etc. e tal, já complicaria bastante. Seria o local, né? Já complicaria bastante. Então, no fundo, viabilizou esse modelo que para o contribuinte simplificou enormemente. Quer dizer, as pessoas vão dizer, não é o ideal, de fato, o ideal seria ter um IVA único só, União, Estados e Municípios, do ponto de vista dos contribuintes. Não foi possível politicamente, mas foi possível um modelo que simplifique enormemente para o contribuinte a adoção de um IVA de base ampla e tributação no destino em 3 esferas da federação. Com certeza, Pi. E eu acho que um dos grandes elementos de acerto de vocês que construíram esse sistema foi colocar a tecnologia aí, né? Realmente trazer ali o sistema pré-preenchido, uma série de inovações tecnológicas para facilitar esse ambiente. Mas eu queria entrar num ponto muito interessante aqui, se eu anotei corretamente, foram praticamente ali 2 anos, 3 anos à frente da Secretaria Especial da Reforma Tributária, e eu queria
E nesse ponto, Api, como foi esse período, né? A gente se encontrou em alguns momentos em Brasília. Eu, assim, sempre achei que vocês foram verdadeiros guerreiros, né? Quantas vezes tivemos aí audiências, situações de Congresso Nacional que iam até meia-noite, 2 horas da manhã, no outro dia já tinha audiência e grupo de trabalho às 8 horas da manhã. Conta pra mim como foi Bernard Api e como foi a sua vida ao longo desses 2 anos aí. Tá. Bom, antes de falar disso, até vou pegar porque você falou a questão da tecnologia. A questão da tecnologia é fundamental nesse novo modelo. Seria impossível um modelo de arrecadação centralizada sem nota fiscal eletrônica, sem documento fiscal eletrônico. Impossível. E o Brasil é expert nisso. E o Brasil estava muito avançado, vai completar, ainda tinha algumas operações não acobertadas por documento fiscal eletrônico, mas vão ter. Os produtores rurais, em algumas localidades. Não só o produtor rural, mas, sei lá, alguns prestadores de serviços que ainda emitiam recibo em vez de nota fiscal. Verdade. Algumas operações tipo aluguel que não tinham documento fiscal. Então, assim, isso foi possível no Brasil por conta dessa característica do Brasil estar muito avançado os documentos fiscais. Com relação à secretaria, a secretaria foi o ministro Fernando Haddad que resolveu transformar a reforma tributária numa pauta dele na sua gestão à frente do Ministério. Me convidou para a secretaria a opção foi, acho que diz ele que foi uma opção acertada, porque de fato é difícil se tiver alguém cuidando de outras coisas ter a dedicação que teve para a reforma tributária, porque ela absorveu, vamos lá, mais de 100% do tempo. E com o seu conhecimento também, raríssimo. Mais de 100% do tempo. Agora, a opção que a gente fez foi fazer, que eu fiz, na verdade, foi ter uma secretaria muito enxuta. Se você ter uma ideia, a equipe técnica da secretaria comigo tinha 10 pessoas. Não é possível. 10 pessoas. Só. Sendo que 2 delas, na verdade, sequer eram funcionários da secretaria. Um era da Receita Federal, mas na prática estava trabalhando tempo integral com a gente. E a Melina, que era... Ela era consultora, né? Porque ela estava morando no Canadá, então não tinha como contratar ela, mas ela foi contratada pelo BID e ela passou a ter dedicação integral para a aula que ela dava lá na universidade. Sim, perfeito. Para a Secretaria da Reforma Tributária. Então, eu quero fazer desculpa. Uma equipe minúscula, mas sabe uma coisa importante? Foi todo mundo escolhido a dedo para fazer o trabalho que fez. E eu vou te contar, olha, é impressionante, primeiro, a qualidade do trabalho, a capacidade de entrega da equipe que trabalhou comigo. Foram guerreiros. Foram mais do que guerreiros. Foi impressionante. E a união. Zero de tensão entre os membros da secretaria. Atritos. Zero. Nenhum atrito. Zero atrito. Isso sim é uma equipe de elite, hein? Isso foi uma equipe, assim, de novo, um orgulho. O americano. Foi um orgulho ter trabalhado com essa equipe. Pi, eu quero até olhar para o nosso telespectador que está nos vendo e falar com o nosso ouvinte. Pessoal, vocês escutaram o que o Api falou? Eram 10 pessoas na equipe. Api, se eu já me senti assim, realmente orgulhoso com o que vocês fizeram, a magnitude do que conseguiu ser feito, saber que foram 10 pessoas na equipe direta, é impressionante, viu, meu amigo? Impressionante, parabéns. E Api, como foi esse desenrolar ali? Como foi esse ambiente de congresso? Era o que você esperava? Foi um pouco mais brigado, um pouco menos brigado? Eu já conhecia, já tinha trabalhado com o Congresso, tanto na época que eu fui assessor legislativo, como... Já sabia o que esperava. Durante a minha primeira passagem pelo governo. Eu tinha já 6 anos e meio de Ministério da Fazenda, e, portanto, não foi nada de muito novo, assim, para mim. Agora, tem um ponto importante que você colocou. A reforma tributária só deu certo porque ela virou pauta também do Congresso Nacional. É verdade. Ela não era pauta só do governo. Tanto é que a PEC 45 não foi iniciativa do governo. A PEC 45 foi iniciativa do Congresso Nacional. Perfeito. O Congresso Nacional resolveu transformar isso numa pauta sua, e isso foi extremamente importante para o avanço da reforma ao longo desse período. Teve o apoio dos presidentes da Câmara e do Senado. Tanto que ela transcorreu bem, né? Ela transcorreu bem. Apoio à tramitação, né? Isso, exatamente.
teve 2 relatores bastante qualificados. Na emenda constitucional, o deputado Aguinaldo Ribeiro, na Câmara. Perfeito. E no Senado, tanto para a emenda constitucional quanto para o projeto de leis complementares, o senador Eduardo Braga. Perfeito. Como eu falei, com um apoio muito importante dos consultores. Obviamente, no Congresso entram as negociações, entre aquelas, às vezes... Resistências políticas. Às vezes decisões tomadas de última hora para poder acomodar, superar alguma resistência que poderia ser muito relevante. E às vezes nem só por nem parte... é o ideal do ponto de vista do desenho. Perfeito. Entendeu? Assim, você fala, não, se eu tivesse tido um pouco mais de tempo, eu teria feito a mesma coisa com um desenho um pouquinho melhor. É isso. Ok, mas fala, não, você tinha lá algumas horas, às vezes alguns minutos... Era 2 minutos. Para poder resolver um problema que poderia inviabilizar a aprovação da reforma. Então, bom... Estava na prorrogação. Lógico que o fato do conhecimento que a gente já tinha ajudou muito nesse caso, claro. O acúmulo. E teve também, durante a tramitação dos PLPs 68, um grupo de 7 deputados que trabalhou sobre... Os GTs também, né? Os GTs, no caso então, foi uma inovação, 108, né? Foi mais o deputado Mauro Filho, mas foi um trabalho bem Mauro importante. Benevides Filho, perfeito. Foi um trabalho muito feito. Agora, é isso, é política. Perfeito. Na política aparecem pressões, na política aparecem situações que, se você não resolver, pode, de fato, inviabilizar a aprovação. Na Câmara, a aprovação da PEC foi um pouco mais folgada. No Senado foi bastante justo, foram 4 votos, além do mínimo necessário para aprovar. São 60%, né, dos votos. Perfeito. Então, sim, isso exige alguma capacidade de ceder, de poder negociar. Às vezes você tem que sacrificar um pouco o texto do ponto de vista técnico para poder viabilizá-lo politicamente. Mas, no geral, a espinha dorsal foi mantida. Com certeza. Tá? A raiz do bom IVA, como você comentou, está lá presente. A raiz do bom IVA e sua adequação à realidade brasileira, que ainda é mais magnífico gestor, não sei o quê, foram mantidos dentro do desenho que foi aprovado. Então, o resultado claramente foi positivo. Concordo. E é política. Política faz parte, assim, é uma reforma tributária dessa magnitude, com efeitos federativos muito fortes, com efeitos setoriais muito relevantes, aprovados em ambiente democrático. Alterações gigantescas. Isso não é algo, assim, há 10 anos atrás, não estou brincando, acho que 99%, eu já estava começando a trabalhar na proposta, não estava totalmente desenhada, mas acho que 99% das pessoas que a gente conversava falavam, não, é impossível aprovar isso no Brasil. E foi possível. Quantas vezes eu ouvi isso, hein? E foi possível aprovar porque foi uma construção técnica e política que viabilizou. Papi, tem muita gente que não acredita até hoje que está aprovada. E, inclusive, tem muita gente que fala que a reforma sequer entrará em vigor. O que você acha desse... Lógico que a gente já tem um teste, já está acontecendo, tese tecnicamente já está em vigor, mas... O que você acha desse tipo de fala? Acho que é uma negação da realidade. Assim, as pessoas... O problema é o seguinte, às vezes as pessoas se acomodaram no sistema todo distorcido. Vou ser bem claro aqui, tá certo? Quando você tem distorção, tem alguém que se beneficia da distorção. Dá espaço, né? Aí, se você corrige a distorção, quem se beneficia da distorção vai falar, eu sou contra. É lógico. Faz parte. Mas, eu acho que tanto o governo quanto o Congresso Nacional entenderam que o custo das distorções para o Brasil estava sendo muito alto. Absurdo. E que era absolutamente necessário corrigir essas distorções e aprovar a reforma tributária. Ela está aprovada, vai entrar em vigor, eu não tenho dúvida. O gargalo do sistema começou a ficar mais caro do que os próprios elementos que conectavam ele ali. Na verdade, assim, o Nelson Machado, que é diretor do CECIF, tem uma imagem que eu gosto muito. Ela vai dizer o seguinte, olha, o sistema tributário atual é como se você pega uma pessoa, manda ela entrar dentro de um caixote, um baú, aí você fecha o baú e a pessoa vai se ajustando ali. Então ela vai conseguindo se mexer um pouquinho e consegue chegar numa posição que ela não tem cãibra, entendeu? E é isso, você conseguiu um benefício aqui, um regime especial ali, não sei o quê, e aí fala, não, agora consegui me adaptar aqui a esse modelo. Aí você abre o baú e fala, pode sair. Pode sair. Aí a pessoa fala, não quero sair, não, tô bem aqui. Eu tô bem aqui, tô entendeu? Confortável. Tô confortável. Não, vai ter dor quando sair, vai ter dor quando sair.
Vai ter dor quando sair, tem. Vai olhar Não para a tenho luz, dúvida. não vai lembrar o que é muito ter sol, né? Exatamente, vai ter dor nas articulações, porque está parado há um tempão, mas, obviamente, o resultado final é muito mais positivo do que o resultado do modelo que a gente estava antes. Agora, é isso. Tem muitas pessoas que resistem a ceder. Primeiro, tem uma certa resistência à mudança, em forma geral. Eu diria que até uma resistência muito grande de entender, de se estar propício a entender o que a reforma tributária de fato pode fazer pelo Brasil. E eu acho que é isso. O que as pessoas precisam entender, você não faz a reforma tributária porque ela é bonita. Não é isso. Esse não é o motivo. Ela vai lá, não, agora tem um sistema mais bonito, mais simples, mais adequado ao padrão internacional. Não é isso. Se fosse isso, não faria a pena fazer. Perfeito. Não vale a pena mudar. A reforma tributária foi feita porque ela tem um impacto muito positivo sobre o potencial de crescimento do país. Muito positivo, não é? E favorece todos nós. Favorece todo mundo. Então, assim, vem da onde? Vem da própria simplificação, que reduz o custo burocrático de pagar imposto. Eu conheço empresa que tem 200 pessoas trabalhando em burocracia tributária numa empresa. É um absurdo. O Brasil é campeão nisso. É campeão mundial em burocracia tributária. Tanto que forma tantos advogados tributaristas para atuar no sistema, que tecnicamente também não é bom. Exatamente. E eu estou falando contra mim mesmo aqui, viu, pessoal? Tem distorções, Vitor, que resultam do fato que hoje a gente tributa investimento e a gente tem um modelo que tira a competitividade da produção nacional, Total. tanto nas exportações quanto nas importações. E isto, na verdade, faz o país crescer menos. É um crédito de PIS e COFINS sobre depreciação, por exemplo. Né? Por exemplo, crédito PIS/COFINS sobre depreciação, crédito CMS em 48 meses, Perfeito. tá certo? E ainda tem várias, que provavelmente é o fator mais importante, mas é o mais difícil de as pessoas entenderem. O sistema tributário atual distorce toda a forma de organização da produção. Sim. E isto reduz muito produtividade. Então, Perfeito. posso dar alguns exemplos aqui? Claro, Um vamos lá. deles, por exemplo, você vai construir um prédio no Brasil. No sistema atual, você construir um prédio de concreto armado, você agrega valor, você gasta menos com insumo, com material, Perfeito. e agrega valor no canteiro de obra. E aí você paga sobre esse valor agregado no canteiro de obra ISS e PIS/COFINS cumulativo, 3,65%. Ou RET, enfim, mas é de fato. É o RET na incorporação. Não ganha-se nada pela... Isso. Agora, se você fizer o mesmo prédio com uma estrutura pré-fabricada, o valor é adicionado menos no canteiro de obra e mais na fábrica. Perfeito. E na fábrica você paga ICMS, com alíquota bem mais alta, e PIS/COFINS no É acumulativo. verdade. Ou seja, é muito mais caro fazer um prédio concreto de estrutura pré-fabricada do que concreto armado no Brasil. Só que pode ser muito mais eficiente. Se você faz as contas, assim, pode ser 10% mais eficiente fazer um prédio com... Uma obra mais limpa, mais organizada. Tudo. Não é só a obra mais limpa, não. Pode ser mais barato. Perfeito. Pode ser mais barato. Além de ser melhor para o meio do ponto de vista ambiental, pode ser mais barato. Tanto é que países que resolvem... Esse é um problema que não existe só no Brasil. Mas no Brasil ele tem uma dimensão maior que outros países. Mas, assim, os países que não têm esse problema, você vê que tem muito mais obra de construção com estrutura pré-fabricada que países onde tem esse problema. Olha só que interessante. É uma coisa... Então, a gente está traduzindo em dizer que a distorção tributária é tão grande que, às vezes, a gente beneficiou um raciocínio econômico que nem faz mais sentido. É isso. A distorção tributária é tão grande que leva as empresas a se organizarem de uma forma ineficiente do ponto de vista econômico. Perfeito. Outro exemplo, o centro de distribuição, que você localiza ele em função de benefício de guerra fiscal. Faz um caminhão, dá uma volta, vai e volta. Tem casos que o caminhão sai de um estado, vai para o segundo, vai para um terceiro e volta para o primeiro. Não Tem estou casos brincando. Que o caminhão nem vai, né? Tem casos que vai só a nota. A nota é mais ilegal, mas do ponto de vista econômico é até menos nocivo do que um caminhão que fica passeando à toa pelo país, entendeu? Mas está cheio de situações como essa. Não, uma insanidade. A história de um pedaço da moto ser feito em São Paulo, vai para Zona Franca de Manaus, é terminado e volta, né? E histórias como essa que a gente escuta diariamente. E aí quando você pensa em todas as... Ou outra coisa, você, às vezes, por conta de tributação, você internaliza algo que um terceiro faz de forma mais eficiente. Perfeito. Porque se for um tributo cumulativo, o terceiro vai pagar, você não vai recuperar o crédito e aí, quando você corrige, é difícil estimar com precisão esses impactos todos, mas assim, o segundo efeito que eu te falei, que é de tributar investimento e tirar a competitividade da produção, esse você consegue. Esse tem modelos econométricos muito bons. Perfeito. E todos eles indicam um aumento do PIB potencial entre 4 e 6 pontos percentuais por este efeito. Olha só. O efeito total é quase certamente maior que 10 pontos percentuais. Tem estudo que mostra até 20 pontos percentuais de aumento do PIB potencial do Brasil
Não vem do dia para a noite, demora algum tempo para aparecer, o grosso em 15 anos, mas um efeito Positivo. bastante relevante e positivo. Nós estamos falando assim que com a reforma tributária, na média, todo brasileiro vai ser 10 a 20% mais rico do que seria, Mais com beneficiado. maior poder de compra do que seria. Isso afeta o lucro das empresas, afeta o poder de compra dos trabalhadores e afeta a própria receita do governo. Se você manter a carga tributária com proporção do PIB, o PIB cresce mais, você arrecada mais. E essa parte da população que é mais beneficiada, né, Pi, ela tende a ser mais consumista, né? Ela tende a ter os recursos que sobram ali dentro do orçamento familiar tendem a voltar para a economia na forma de mais consumo. Eu acho que sim, mas tem tudo observado. Na hora que o PIB começa a crescer mais, que se aumenta a oferta, a produção, na verdade, você gera menos compasso entre oferta e demanda, o que abre espaço para uma queda maior de taxa de juros, o Olha, que, por sua perfeito. vez, se estimula a demanda, entendeu? Então, assim, cria um círculo positivo, um círculo virtuoso dentro desse efeito. E eu acho que esse é o ponto fundamental. Que as pessoas falam, para que serve essa reforma tributária? Ela serve para fazer o país crescer mais. Perfeito. Ela tem um efeito positivo também de redução de desigualdade de renda, e aí é fundamentalmente por conta do cashback, ou seja, da evolução do imposto para as famílias de baixa renda. Conta um pouco pra gente do cashback, acho que esse é bem bacana. O cashback é um dos dispositivos da reforma tributária, que o nome técnico é isenção personalizada, só que não Ficou meio americanizado o apelido, né? O cashback. Mas o nome que pegou é cashback. É basicamente o seguinte, as famílias, basicamente 1/3 da população brasileira, vai receber de volta uma parcela relevante do imposto que foi pago nas suas aquisições. Então, tem uma regra geral de 20% do IBS da CBS, vai ser devolvido para eles, e aí vai ser creditado provavelmente mensalmente na conta ou no cartão dos programas sociais. Legal, bacana. Então, já tem forma de fazer isso, o Brasil tem estrutura para isso. Em alguns casos, 100% da CBS, da parcela federal, que é eletricidade, telecomunicações, gás de cozinha, esse vai ser, em alguns casos, direto na conta. Olha só. Quando for possível, tecnicamente, direto na conta. E esse cashback, na verdade, essas pessoas muitas vezes dizem, olha, a tributação do consumo é regressiva. Quando você olha a tributação com proporção da renda, de fato, ela é regressiva. Perfeito. Porque o pobre consome uma parcela maior da renda do que o rico, que poupa mais. Tá certo? E esse cashback ajuda a mitigar isso. O ideal teria sido ter menos exceções e mais de alíquotas reduzidas e mais cashback. É mais justo, Esse teria sido o ideal. Inclusive, poderia ter um cashback universal para todo mundo. Olha só. Com teto, óbvio, né? Então, por exemplo, você faz o seguinte, pega, por exemplo, só dar um exemplo. Supõe que não tivesse nenhum tratamento favorecido, alíquota reduzida, etc. Todo mundo tivesse na alíquota mesma basal. E aí você diz o seguinte, não, eu vou pegar os 10% mais pobres da população e vou calibrar um cashback que vai ser até 100% do imposto para essas pessoas. Desses consumos. Desses 10%. E aí eu vou dizer, mas isso aqui eu vou botar um teto e vou dar esse cashback para todo mundo dentro desse teto. Inclusive nós aqui. Nós consumimos, sei lá, por baixo 30, 50 vezes mais do que os 10% mais pobres da população. O Brasil é um país muito desigual, a gente não entende isso, mas essa é a verdade, entendeu? E aí falar, tá bom, ele vai ter 100%, eu vou ter 2, 3% de devolução do imposto que eu paguei, está correto, tá bom. Poderia eventualmente ter feito alguma coisa um pouco diferenciada, com limites mais altos para saúde e educação, por exemplo, mas não foi possível. A gente saiu numa situação em que tem... Mas eu acredito... uma tributação muito alta, já tem muita diferença de tributação no Brasil. Se a gente estivesse começando a discutir um IVA do zero, provavelmente seria mais fácil fazer isso. Como a gente está partindo de um modelo que já tem muita diferenciação setorial, não foi possível, mas pode ser que a gente migre para isso no futuro, quando as pessoas começarem a ver que o cashback de fato funciona, tem a revisão quinquenal. Eu acredito bastante no cashback como um modelo para ser ampliado no futuro, né? Ele tem mecanismos interessantes, por exemplo, de não devolver o dinheiro para quem consumiu bens submetidos ao imposto seletivo, por exemplo. Isso, né? Se comprar cigarro, bebida alcoólica, não tem cashback, é verdade. Até trazendo aqui para o nosso ouvinte, eu fiz alguns cálculos assim sobre o cashback para ficar fácil de entender. Para uma família, né, hipossuficiente ali, gastar R$100 em celular, né, conta de celular,
ela vai receber praticamente ali R$ 15. Agora, se ela gasta ali mais ou menos R$ 100 em tijolo, ela recebe aproximadamente R$ 5, né? 20% sobre os 28, daria ali mais ou menos R$ 5. Então, assim, é uma política interessante, né? Uma política muito efetiva, né, Pi, do ponto de vista de devolver o dinheiro para quem de fato merece. Isso, Né? exatamente. E o Brasil tem estrutura para isso. De novo, Perfeito. tecnologia, o modelo que a gente já tem no Brasil já permite isso. Muito mais interessante do que eu ter aquela alíquota, por exemplo, zero para toda a população, que as pessoas mais bem colocadas na sociedade vão consumir arroz igual a alíquota Isso, zero, por exemplo. Aí, no fim, acabou tendo, né? Tem a cesta básica na reforma tributária, mas não é o modo mais eficiente. Se você for pegar a cesta básica, se você for pegar pela pesquisa de orçamentos familiares, em termos absolutos, as famílias que têm renda maior que 25 salários mínimos por mês consomem 3 vezes mais produtos da cesta básica que as famílias com renda até 2 salários mínimos por mês. Então, quer dizer que em termos absolutos eu estou dando, lógico que em termos relativos estou dando um benefício maior para as famílias mais pobres, mas em termos absolutos estou dando um benefício maior para a família mais rica. Aí você vai falar, não, vou fazer uma política social em que eu vou transferir mais dinheiro para a família rica que para a família pobre. As pessoas falam, isso não faz sentido nenhum. Tá certo? Mas no fundo é isso. Quando você está fazendo essa política via desoneração, esse é o efeito. Ficou na reforma, foi o resultado da tramitação política do Congresso, mas a gente vai ter tempo de rever isso no futuro e quem sabe a gente vai conseguindo ter um modelo que seja mais eficiente. Mais justo. Mais eficiente. E eu acho que, enfim, a coisa está só caminhando, né, Pi? Mas, Pi, voltando assim já para uma parte mais de encerramento ali da reforma tributária. Em geral, o texto final, você comentou que tem muito orgulho, que tem muita satisfação. Daquilo que vocês idealizaram para aquilo que efetivamente foi entregue, eu acredito que ficou muito bom. Era o que vocês esperavam? Eu acho que era o que a gente esperava. Talvez algumas exceções a mais do que a gente esperava, entendeu? Passou uma coisa ou outra. Coisas pouco justificáveis, assim, muito específicas demais, por razões políticas na hora que o relator falou, vai e ponto, acabou. Que talvez do tamanho da reforma são pequenas. Considerando o tamanho da reforma, são pequenas. Perfeito. O desenho geral seria melhor, com menos alíquotas reduzidas e mais cashback, mas perto do que tem hoje, é muito uma maravilha. Você diria que o ponto principal para a gente pensar em futuro é o cashback mesmo? Eu acho que o futuro é menos tratamentos favorecidos nas alíquotas, ou na forma de colher, ou crédito presumido, não sei o que, e mais cashback. Ótimo. Eu acho que esse é o modelo, esse seria o modelo ideal dentro da reforma tributária. E aí já enganchando um último assunto, eu queria te perguntar como você vê o Brasil daqui 10 anos, tendo em vista todas essas alterações que a gente vai fazer no sistema tributário, mas eu queria trazer com um gancho em específico para a gente já entrar nesse tema que é muito importante para mim hoje, que é o split payment. Como você vê a reforma e o split payment acontecendo ao longo desses próximos anos e que resultado esperar? Tá, vamos lá. Fazer política pública é fazer escolhas de custo-benefício. Acho que isso é muito importante a gente Olha entender. Que frase forte. O split payment, o que ele é? Na verdade, o split payment entrou na reforma junto com a ideia do crédito vinculado ao recolhimento. Ou seja, eu vou ter crédito do imposto quando tiver sido recolhido. Para resolver quase que aquele dualismo, né, entre tomar o crédito só da nota e abrir problemas. Isso. E aí se pergunta, por que eu faço crédito vinculado ao recolhimento? Nos países desenvolvidos, geralmente você faz o crédito pela nota. Esse é o padrão. Tem países que adotam o crédito vinculado ao recolhimento. A Índia, por exemplo, adota o crédito vinculado ao recolhimento. Perfeito. Só para as pessoas entenderem, sem split payment, hein? Na verdade, fica dependendo da adimplência do seu fornecedor. É terrível, né? Todos os efeitos. E por que foi adotado esse modelo? Porque a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é um problema de fraudes de nota fiscal fria. Um problema muito maior do que as pessoas imaginam. Perfeito. Tantas operações da Polícia Federal e da Receita Federal mostram isso. Isso. Caso de pegar uma quadrilha que tinha mais de 20 bilhões... Só bilhões, é sempre bilhões. 20 bilhões de vendas de nota fria. Isso é uma quadrilha. Uma empresa de portinha, assim, né? É inacreditável, entendeu? Assim, então, quando você chega você está nessa situação, a gente já tem problema hoje,
E esse problema tenderia a se ampliar a partir do momento que a gente tem um IVA de base ampla que vai ter serviços dando direito a crédito. É verdade. Já é difícil você provar que não ocorreu uma operação com mercadoria, imagine com serviço. Comprovar que eu prestei esse serviço. E esse é um problema sério do Brasil. E aí, esse modelo, ele acaba com essa fraude, esse modelo reduz a inadimplência na cadeia, é um problema que em outros países muitas vezes não existe. Perfeito. Em outros países, você declarou o imposto, recebeu o pagamento, não pagou o governo, cara, é cadeia. Prisão. É cadeia. Aqui no Brasil, não. As pessoas não têm essa prática. As pessoas não têm essa prática. É verdade. Essa é a verdade, não é a situação do Brasil. E aí, esse modelo impede isso. Aí, e o que é o split payment? O split payment é uma forma de que eu tenha o crédito vinculado ao recolhimento sem ficar dependente da adimplência do meu fornecedor. Perfeito. Então, tem tanto o split payment quanto o recolhimento pelo adquirente. Então, eu adquiri um bem, eu sou contribuinte, eu tenho direito a crédito, eu posso ir lá no sistema registrar, eu quero pagar o imposto que corresponde a essa nota fiscal e paga. Perfeito. Entendeu? E aí eu tenho direito a crédito Resolvo automaticamente, mas o split payment é muito mais simples, porque isso se faz de forma automática. Paguei meu fornecedor, na hora que eu paguei, eu tenho direito a crédito, a garantia que eu vou ter o crédito do imposto, mesmo se ele ficar inadimplente. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, tem algum efeito sobre liquidez? Tem. Acho que é menor do que as pessoas imaginam, mas tem. Sim, até porque... Tem algum efeito, mas aí, de novo, é custo e benefício. É isso. E agora, quem se beneficia não é o governo. Acho que esse é o ponto importante. Porque a reforma tributária ela é feita, as alíquotas de referência, que são adotadas automaticamente, elas são calibradas para manter a carga tributária. E, na verdade, se você tiver menos fraude, menos sonegação, menos inadimplência por conta desse modelo que foi adotado, isso vai se refletir em alíquotas menores. Ou seja, quem se beneficia pela redução da fraude e da inadimplência não é o governo, é o bom pagador. Perfeito. Então, eu fecho espaço para o sonegador, o fraudador, e, na verdade, quem se beneficia é o bom pagador na forma de alíquotas menores. O efeito não é pequeno, tá? Ou seja, a tendência seria a redução da alíquota basal, da alíquota padrão. Esse é o efeito. E o efeito não é pequeno, óbvio que vai depender do que vai acontecer de fato com a sonegação de inadimplência, mas a gente estima algo aí em torno de... A nossa estimativa é de uma redução em torno de 3 pontos percentuais da alíquota. Olha só. Por conta deste modelo. Entendeu? Iríamos para uma alíquota geral de 25,1, 25. Na verdade, em vez de 28, seria 31, na verdade. É isso, entendeu? Tá, entendido. É isso. Se não fosse esse modelo. Se não existisse Se não existe, pode ser até menos. Pode ser já está meio calculado. A gente fez uma estimativa de quanto iria reduzir, pode ser que seja maior a redução da sonegação, neste caso a alíquota seria menor ainda. Então, eu acho que esse é o ponto importante da gente entender. A gente tem que fazer escolhas e assim... outro dia alguém me falou de uma empresa que opera na Índia, falou, cara, para mim a vida seria maravilhosa na Índia se eu tivesse o split payment. Porque lá tem o crédito vinculado ao recolhimento, mas não tem o split payment. Então ele fica sempre controlando os fornecedores. Ele fica na dependência do fornecedor e, de novo, em países de desenvolvimento, o risco de fraude, de nota fria é bem maior que em outros países. E aí a gente fez essa opção, esse modelo do split payment, que, quem sabe, por enquanto é um modelo misto entre competência e caixa. Então, continua tendo a obrigação de pagar o imposto mês a mês, mas se estiver operando bem, quem sabe no futuro a gente migra para o modelo de caixa puro. Até com... O que seria algo interessante também. E poderia até virar um padrão internacional. Mas não nesse primeiro momento. O que foi possível foi fazer esse modelo de competência e caixa, mas quem sabe no futuro a gente migra para o modelo de caixa puro. Paguei, tenho crédito, independente, não é no momento da emissão do documento, é no momento do pagamento e por aí vai. E com o avanço ali da declaração pré-preenchida, pode ser que a gente nem descubra que a gente está pagando imposto, já está automático ali nas operações. Isso simplifica muito a vida, né? Imagina. Essa apuração assistida que chama, que é a declaração pré-preenchida, ela certamente vai facilitar muito a vida dos contribuintes, porque, de novo, tudo está baseado no documento fiscal. O que eu tenho que pagar? O imposto incidente nas minhas vendas, que tudo acobertado pelo documento fiscal eletrônico, menos o imposto incidente nas minhas aquisições. A única restrição que tem é que você tem que identificar aquilo que é de uso e consumo pessoal e aqui isso não dá direito a crédito. Excluir da base, dizer assim. Tem que excluir da base, isso. Exatamente. E daqui 10 anos, Api? O que você vê com esse belíssimo projeto que foi entregue? Acho que daqui a 10 anos eu vejo o país certamente... crescendo mais do que está crescendo nos últimos anos.
mais atraente para o investimento. Esse é um ponto muito importante. As pessoas não sabem disso, mas a gente perde muito investimento no Brasil por conta de empresas que olham para cá e falam, não consigo operar com esse sistema tributário. E o problema aqui são os tributos indiretos. Complexo demais, não ICMS, tem segurança jurídica. Não, e a empresa não consegue. Virou uma barreira à entrada no Brasil o sistema tributário atual. E, portanto, acho que assim, talvez as pessoas nem consigam relacionar com a reforma tributária, porque as coisas vão melhorando, o investimento vai crescer, entendeu? O poder de compra vai estar crescendo e as pessoas às vezes nem vão estar sabendo que é da reforma tributária. O que elas vão ver da reforma tributária é a transparência. Tem uma frase elas vão ver. As empresas vão ver a redução do custo burocrático e as pessoas vão ter transparência de quanto estão pagando de imposto. Tem uma frase que fala que notícia boa não dá capa de jornal, né? Ou coisas relevantes que acontecem que, enfim, são positivas, normalmente não tendem a ser tanto a notícia. Então, talvez a reforma tributária gere esse efeito econômico pretendido, mas não leve os louros, né? A gente nem lembre muito dela, né? Eu acho que vai ter economistas fazendo conta e que vai mostrar que o efeito veio da reforma tributária. Eu espero que sim. A gente vai passar a ter, acho que, informação que vai permitir fazer isso, mas vai ser um trabalho acadêmico. Do ponto de vista das pessoas, elas talvez não percebam isso como sendo efeito da reforma tributária, mas vai ser efeito da reforma tributária. Muito bom. Api, a gente tem muito assunto aqui que eu poderia perguntar. A gente tem o regime especial de bens imóveis, a gente tem a manutenção do IPI para a Zona Franca de Manaus, a gente tem um produtor rural não contribuinte, enfim, uma série de detalhes de toda essa dinâmica da reforma tributária. Mas acho que eu queria te direcionar uma pergunta aí, já caminhando para o nosso fim, em relação à preparação, as empresas, os contribuintes, os contadores. Do ponto de vista de você, que trabalhou intensamente, que está ali, que conhece esse texto cabo a rabo, qual é a sua sugestão para se preparar para o ano de 2027? Bom, eu acho que as pessoas têm que entender o que é o novo modelo tributário do Brasil. Virar a chave, né? Tem que virar a chave. Então, eu acho que tem dois trabalhos. Um trabalho mais operacional, que é, por exemplo, tem que começar a incluir valor de IBS e CBS no documento fiscal, saber calcular qual é o valor do que está sendo vendido sem o preço, sem os tributos atuais, para ser a base, sem ICMS, ISS, PIS, COFINS. Saber ter a dinâmica de negociação. Vai ser a base do novo tributo. Acho que todo mundo que está fazendo contrato hoje já devia estar fazendo contrato com preço líquido de tributos, mais os tributos, porque é esse que vai ser a base da tributação no futuro. As pessoas estão atrasadas nisso. Já passar a nos relacionar e discutir com base no novo. É uma mudança de cultura. Olha só. É difícil, mas as pessoas têm que começar a se preocupar com isso. É verdade. E a outra é começar a ajustar seu negócio, porque a reforma tributária tem impacto sobre precificação, etc. e tal. E às vezes as pessoas estão olhando errado, porque elas estão olhando, por exemplo, falam, não, eu vou olhar só o imposto sobre minhas vendas, mas esquece que hoje ela tem uma série de restrições à recuperação de crédito, que ela vai passar a recuperar crédito. É verdade. E isso reduz o custo tributário dela. Ou às vezes até esquece que ela vai dar crédito na cadeia. Ou esquece que ela vai dar crédito para frente, que também é extremamente importante. E aí, se você chegar lá e falar, vou repassar só o impacto desse no meu preço, esquecer que eu tenho crédito, e o seu concorrente, ele vê que ele está recuperando o crédito e ele reduz o preço por conta disso, você vai perder mercado. É verdade. Vamos ter clareza com relação a isso. Entenda que, entendo que todas as empresas têm que manter a sua rentabilidade líquida, etc. e tal, e a reforma tributária não deveria interferir nisso, mas se você precificar errado, achando que vai se dar bem e o seu concorrente precificar certo, sabendo, considerando todos os efeitos, você vai perder mercado. Eu acho que isso é importante quando a gente estiver tentando entender os efeitos da reforma tributária. Então, eu acho que tem o lado operacional, documentos fiscais eletrônicos, etc. e tal, e tem o lado negocial, que é contratos, etc. e tal, e tem o lado de precificação, de adequação dos seus preços à reforma tributária. As empresas já deveriam estar trabalhando nisso, porque isso vai fazer muita diferença a partir do ano que vem. Ok, começa só com o PIS/COFINS, com a CBS, que substitui o PIS/COFINS. O efeito é menor do que a transição do ICMS e ISS, mas já existe para alguns casos, sobretudo para quem migra do lucro presumido para o
o novo modelo. Sai dessa modalidade. Sai da modalidade cumulativa e vai para a modalidade não cumulativa. Mas, ainda assim, tem efeitos. Eu acho que era importante que as empresas estivessem se preparando para isso. Acho que esse é o recado principal. Legal. E aí vai dizer o seguinte, o efeito final é positivo? É positivo. Ele é, assim, para grande maioria... Majoritariamente positivo. Grande maioria das empresas brasileiras é positivo. A sua empresa é uma empresa que só existe por conta de uma distorção tributária que vai deixar de existir. Bom, aí é azar, aí é da vida. O bom sistema tributário é aquele que seleciona os eficientes e elimina os ineficientes. Se você é ineficiente e só sobrevive por uma distorção tributária, torne-se eficiente ou a seleção natural do mercado vai te tirar do mercado. Finalmente, e isso é bom para o país, Exato. É importante entender. Vai operar a economia de mercado. Vai operar numa economia de mercado. Essa é a grande vantagem da reforma tributária. Então, ela tem um efeito de quem é eficiente vai se dar bem. Então, esse é o efeito. Pegando o gancho da sua fala, você diria então que a empresa... Vamos seguir em 3 passos, né? Primeiro, ela entende o texto, avalia, entende no detalhe as alterações da reforma. Segundo, ela olha para dentro, né? Olha para o seu crédito, olha para a sua alteração de operação, vê a sua precificação, entende as alterações desse texto para cá, numa visão bem clara. E terceiro, depois olha para fora, vê se as suas cadeias de logística estão corretas, se tem benefícios fiscais que devem fazer alterações, se os seus fornecedores são os melhores na sua situação. É basicamente isso. É isso. E mais a parte contratual que tem que começar a considerar. As pessoas não entenderam ainda, as empresas não entenderam ainda que daqui para frente o preço vai ser negociado, é o preço sem tributo. Essa é a base da reforma tributária. Esse é o recado, né? As pessoas reclamam... sem o imposto. Isso. As pessoas reclamam que o Brasil tem, de fato, uma jabuticaba, esse modelo de incidência por dentro, em que o imposto incide sobre preço com imposto. No modelo, não, ele incide por fora, sobre preço sem imposto. Negocia o preço sem imposto e depois acrescenta o imposto. O imposto sai do cockpit do empresário, né? Ele está ali como uma situação à parte das decisões que ele tem que tomar no dia a dia. Isso. A receita dele é o valor de venda sem imposto. Ótimo. É isso a receita dele, de fato. O resto é a parte do governo. Uma dica muito legal, hein, pessoal? Fazendo dessa forma, não tem como ter erro. Eu estou negociando sem um tributo. É isso. Api, para a gente encerrar, minha última pergunta. Você recém desligou da Secretaria Especial da Reforma Tributária. Quais são os planos? Qual o futuro para Bernard Api, essa pessoa que se entregou tanto e fez tão bem para o nosso país? Eu estou agora, estou começando, estava em período de quarentena, estou começando a voltar a trabalhar. A minha ideia, na verdade, é atuar em 2 frentes. Uma frente como consultor mesmo, não só sobre as questões da reforma tributária, mas também sobre as questões da reforma tributária. E a outra frente eu vou continuar trabalhando com política pública, não think tank, é o que eu gosto de fazer. Eu quero continuar, tem temas para desenvolver. Tem o próprio processo todo de implementação da reforma tributária, que eu quero continuar acompanhando através... Tem muita coisa ainda, né? Toda a regulamentação, a parte de sistemas, toda a interpretação da legislação, que eu acho que quero continuar trabalhando nisso. E tem outros temas que acho que vale a pena trabalhar, tanto na área fiscal como imposto de renda. Então, tem temas aí para trabalhar, para poder continuar contribuindo para o Brasil. Eu não volto mais para o governo, foi uma decisão pessoal. De vida. Eu já tenho 9 anos e meio de Ministério da Fazenda. Já se entregou bastante. Em termos de expectativa de vida, é uma redução de quase uns 30 anos de expectativa de vida. Então, conta vezes 3, né? Conta cada ano lá, vale por 3. Mas eu quero continuar, na medida do possível, contribuindo para a melhoria das políticas públicas do Brasil. Api, eu estava ansioso para você contar disso, do Think Tank. Eu sou um entusiasta desse modelo, inclusive do que vocês construíram. Então, eu vou trazer um recadinho aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, né? Quem se interessar em políticas públicas, quiser mandar alguma ideia de tema que precisa de alteração para o Brasil, a gente tem aqui o contato@tributariaaopédoouvido.com.br. E eu sempre que encontro a Api, eu falo alguma coisa, né, Api? Trago algumas ideias ali de algumas legislações que precisam alterar, né? Eu brinquei esses tempos até quanto à legislação fiscal, tributária em relação a crimes penais, né?
mas eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa desse Think Tank ainda, viu? Tá bom, obrigado. Espero que sim. Espero poder, na medida possível, continuar contribuindo aí para ter um Brasil mais justo e mais eficiente. Ótimo. Bernard Api, muito obrigado pela presença. Foi um prazer te receber. E fica o convite para quando você quiser retornar ao nosso tributário ao pé do ouvido, vai ser uma alegria te receber. Eu que agradeço o convite, Vitor. Foi um prazer estar com você aqui nesse 100º episódio do Tributário ao Pé do Ouvido. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima.